dos anos, trabalharam e continuam agindo para o crescimento da Associação Batista Belforrochense. Irmão Livânio. Queremos também, senhor presidente, está conosco também, fazendo a sua presença, o secretário de Transportes Nova Iguaçu, Robert Júnior. Seja bem-vindo, ali está à nossa esquerda, seja bem-vindo e até o céu. Obrigado, pastor Arthur. Pastor Arthur, o irmão Robert Júnior só trabalha em Nova Iguaçu. Ele é nosso belforrochense. Amém? É a marca. Bem-vindo. Boa noite, irmãos. Neste momento nós vamos homenagear algumas igrejas que completaram 50 anos este ano. À medida que eu chamar o nome do pastor, a igreja correspondente ficará de pé. Mas para cada igreja nós não vamos bater palma. Nós só vamos bater palma depois, porque a gente bate palma num pacote só. Entendeu, irmãos? Não bate palma para, ele bate palma para, ele bate palma para. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Amém. Todo mundo entendeu, viu? Quero chamar então o pastor André Pereira Sena, pastor da 2ª Igreja Batista em Areia Branca. Sem palmas, irmãos. Irá receber uma homenagem do nosso pastor Levi. Completou 50 anos da sua igreja no dia 26 de fevereiro deste ano. Os irmãos que estão à frente, pode virar um pouquinho, vocês vão ver ali os irmãos da 2ª Igreja Areia Branca, igreja muito bonita. Pastor Edmilson Costa da Silva, pastor da Igreja Batista Bom Samaritano. Ali está boa parte da igreja, lá em cima também duas pessoas. Irá receber a homenagem do nosso querido pastor Giovanni. Completou 50 anos, completará 50 anos no dia 7 de setembro. Pastor Damião Martins dos Santos, Igreja Batista Novo Alvorecer. Completou 50 anos no dia 15 de novembro. Não o pastor completou 50 anos, porque ele tem mais de 50 anos. A igreja completou 50 anos, viu? Pastor Walter Ivans irá dar a homenagem ao nosso querido pastor. Agora, num pacote só, vamos bater palmas. Amém, irmão? Não, continua aqui. Não, sentou não, fica. Está todo mundo aí? Irmão, nós vamos fazer agora uma homenagem a 21 ex-presidentes. São 50 anos de muitas lutas, vitórias, mas podemos afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Neste momento de celebração, temos pouco a pedir, mas muito a agradecer. Agradecer a Deus pela iniciativa dos primeiros irmãos que organizaram nossa amada associação. Agradecer pelos irmãos que vieram depois e deram o que de melhor possuíam. Acreditando que a melhor coisa é realizar a vontade de Deus. Agradecer pelos irmãos de hoje que mantêm o rumo da associação, com o seu nobre ideal de servir. Agradecer a Deus pela vida dos bravos e valorosos obreiros que presidiram esta associação e cujos nomes o tempo não pode apagar. Convido a irmã Dorcas. Irmã Dorcas. Em memória ao primeiro presidente, Francisco Joaquim Mendonça. Esse foi o nosso primeiro presidente. Pode vir à frente. Vamos lá, eu só tenho 8 minutos para isso. Pode chamar o filho, pode chamar o filho. Pode chamar o filho, é um prazerão, tudo. Irmão, são história, 50 anos atrás.
poucos minutos. Convido também o irmão Wilson, filho do pastor Lourenço Queiroz. Já chegou? Pode chegar, pode vir, Wilson. Pastor Lourenço Queiroz é o único pastor fundador vivo desta associação. Ele está em coma, está no hospital, e nós estamos orando pela vida. Ele está com 85 anos. Pastor, lindo. Os irmãos vão ficando aqui à frente, depois nós vamos cantar o hino dos pastores. Pastor Herodice Carvalho Vasco e sua esposa Noêmia. Foi presidente desta associação. Pode vir aqui à frente, pastor. Tá, pode vir devagarzinho, tem tempo. Pode dar uma ajuda aí já para o marido. Convido o irmão Eliseu, representando em memória o pastor José Gonçalves Figueiredo Filho. Os irmãos vão ficando aqui. Se o pastor tiver alguma dificuldade, ele senta. José Gonçalves Figueiredo Filho. Quem está com esse troféu? Pastor Norberto, tira a mão para o troféu, não? Irmão, vamos olhando o troféu, senão pastor. Vamos lá. Paulo Carvalho está lá já aqui na frente. Pastor José Gonçalves Figueiredo Filho. Convido também o pastor Paulo César para receber a homenagem pelo pastor, em memória do pastor Antônio Queiroz Santos. Sua família está toda em São Paulo e tiveram alguma dificuldade, mas o pastor Paulo César é grande amigo da família e vai ser o portador desta homenagem. Quem está com o troféu, irmãos? Pastor, lê o nome, está na frente aí. Vamos lá. Quem está com o troféu do pastor Antônio Queiroz Santos, irmão? Irmão, vamos se ligar. Vamos se ligar, irmãos. O nome está no troféu, irmãos. Daniela, pastor Paulo César, sou grande amigo. Irmãos, convido também a irmã Eliezer, membro da nossa igreja, vai receber o troféu em nome da família do pastor Jário do Santo Leão. A nossa missionária estará aqui amanhã e ela vai trazer o troféu de volta para mostrar aos irmãos. Mas a irmã Eliezer vai hospedar a nossa missionária mensageira de amanhã. Houve um desastre muito sério na Via Dutra, o carro acabou. Daqui a pouco o pastor Ronaldo vai dar uma palavra sobre isso. Mas as duas missionárias se salvaram. Convido o pastor Gerson, em memória também do seu pai, Moisés Antônio dos Santos. Isso, agora estão ligados. Convido a irmã Elizabeth, antes, convido a irmã Valdeia e pastor Wagner e o pastor Joás. Estão presentes? Pastor Wagner, né? Mas ele onde esteve? Valdeia. Em memória também do pastor José Luiz Pereira. Isso, Thaísa está bacana aí. Agora sim, convido a irmã Elizabeth, a irmã Zimaia. Também vai receber em memória do pastor Levi Barbosa Silva, falecido este mês, irmão. Irmã Elizabeth, o nosso abraço. Esposa do pastor Levi.
Convido agora para receber o troféu também, em sua homenagem, o diácono Dr. Romeu Abreu Lousada. Ana Romeu, membro desta igreja. Como disse o pastor Diego, depois num pacote só. Agora o pastor Assis Borges Xavier, vem de Araruama, tá moreno, praia boa, grande presidente, fez por essa associação. Também em memória ao pastor José Pereira Lino, irmã Osélia, seus filhos, alguém tiver aí, pode vir, irmão. Pode vir. Isso. Nosso professor. Agora convido em memória a irmã Jarlete para ser portadora do troféu à família do pastor Simonil de Rocha. Em memória também tiveram um impedimento, não puderam estar presentes. Irmã Jarlete é membro desta igreja e grande amiga da família, será portadora deste troféu. Pastor Simonil de baluarte na associação. E agora o nosso pastorzão, Jorge Benítio Lousada. Isso. Ficou com o cabelo branco, hein, Benítio? Não, os meus irmãos ficam aqui, que nós vamos cantar, irmão. Hoje é o dia dos pastores, nós vamos cantar aqui no Rio Grande. Pastor Jorge Benítio. Agora convido também o pastor Edson Pinheiro Pedersani, da Igreja Batista de Vila de Carva. Não estou vendo aqui o pastor, não sei se ele chegou, o pastor. Pastor Samuel dos Santos Conceição. Acabou o susto, pastor. Está vendo? Eu falei para o irmão que 1 ano passava rápido, chegou. Você falou, Livânia, está me convidando há 1 ano. Chegou. Pastor Milton de Castro Pereira Filho já chegou. Ele vem lá de Niterói, Pedotimba. Ele falou que estaria aqui. Pastor Milton de Castro Pereira Filho. Hoje nós nos falamos, ele disse, bueno, está tudo ok, mas um pedaço do irmão. Depois então nós entregaremos o papel, de repente não pode ainda chegar. Agora o pastor Silas Ferreira, aquele acampamento bonito, irmão. É esse moço aí, ó. Pastor Silas Ferreira. Ele está colocando um acampamento bonito. Aquele acampamento é nosso, é só o irmão agendar. Né? E para todos os sábados, as igrejas, para usar, é nosso, irmão. E agora o nosso presidente atual, Isaías Alberice. Cabelo branco chegou rápido. Consideração. Agora sim, irmão, vamos ficar de pé e vamos aplaudir. Tá bom, irmãos? Agora eu vou chamar a irmã Leia Fioravante. Pode ficar de pé. Não esqueci não, irmão. Eu deixei por último que eu sei por que essa homenagem também. Irmã Leia Fioravante Rezende, Oliveira. Rezende, o irmão Antônio Rezende. Aqui, irmãos, eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos. Veja bem, irmão, se em 1961 você era membro da igreja, veja bem, se você em 1961 era membro da Igreja Batista em Vila Entre Rio, São Bernardo,
Miguel Couto, 1ª de Belfor Roxo, Andrade de Araújo e a 1ª de Areia Branca, você é membro fundador. Entenderam? Se em 1961, eu tinha 10 anos, eu era da primeira igreja, eu sou membro fundador. Vila Entre Rio, São Bernardo, Miguel Couto, 1ª de Belfor Roxo, Andrade de Araújo e 1ª de Areia Branca, você é membro fundador desta associação. Pastor Zé, vamos agora entoar o hino de número... Irmão Libânio, o nosso irmão falou, nosso povo não tem vaidade com idade. Dentro dessa palavra do irmão Libânio, que ele é membro fundador, quem mais é membro fundador aqui? Foi membro dessas igrejas até 1961, grupo do irmão Libânio. Alguém presente? Olha só, mostra morrer, não estou entendendo não. Irmão. Deus abençoe, até alguns aqui na frente. Nós tínhamos 5 anos, 10 anos, 8 anos. Então eles estão comemorando aniversário hoje, 50 anos. Parabéns aos irmãos também. Não apóstolo, mas foi Ricardo Reis está orando. Hoje pode, quando vem a guerra.
Antes da oração, em memória também ao pastor Robson Cabral Carvalho, o senhor Paulo Carvalho, seu filho, que já recebeu aqui a homenagem das mãos do pastor João Barbosa. E chegou agora, pastor querido nosso, né? Pastor Milton de Castro Pereira. Pode chegar, pastor Milton, para receber o seu troféu e a sua homenagem. Depois o pastor Ricardo Reis ora ao Senhor. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração nesta hora, Senhor, está cheio de gratidão por vermos, Senhor, que esta obra tem sido realizada pelo Senhor através de pessoas. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte também desta história. Ao rever a foto de algumas pessoas, ao olhá-los aqui à frente, já com alguns com seus cabelos brancos, alguns já estão na glória. Senhor, como valeu a pena, Senhor. A nossa oração, Senhor, é que Tu continues a nos abençoar, fazendo com que esta associação, através de suas igrejas, possa levar o Evangelho de Jesus até os rincões mais distantes deste município, Senhor. Lugares de difícil acesso, muitas vezes, de lama, de buraco, de mato, mas que lá existem pessoas que precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos. Ajuda, Senhor Deus, as igrejas, ajuda a diretoria desta associação, fortalece, Senhor Deus, as nossas mãos e abençoa a obra, Senhor, que nós estamos realizando. Abençoa, Senhor Deus, as famílias daqueles que dedicaram as suas vidas aqui, Senhor. O Senhor não deve nada para ninguém, e eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar rica e poderosamente a vida destas pessoas e os descendentes deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor já realizou nestes 50 anos de existência desta associação. Que sejamos, Senhor Deus, daqui para frente, ousados, olhando para Cristo, levando o Evangelho a este município. E quem sabe um dia, pela fé, possamos dizer que Belfor Roxo está, Senhor, nas Tuas mãos inteiramente. Eu nem ganho realmente para Jesus. Esta é a nossa oração e a fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Deus vai receber, né, sua homenagem. Nós podemos sentar, está recebendo. O pastor Walter Levantes está com a palavra nesse momento. Obrigado a todos. Queridos irmãos, houve a responsabilidade e o grande privilégio de apresentar o orador desta noite, pastor Edgar Cruz Barreto, e na realidade teria que apresentar isso, porque o pastor Edgar é muito conhecido desses meus 29 anos e alguns meses de ministério. Eu tenho visto o pastor Edgar sempre à frente dos trabalhos, a nossa animação, a nossa ordem, e tem sido um homem de Deus, muito conhecido dos irmãos. E é um prazer muito grande apresentá-lo. O pastor Edgar é pastor da Igreja Batista Primeira em Nova Iguaçu, e tem aí muitos cargos na nossa animação, os irmãos conhecem, e é uma alegria muito grande. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente nesta noite. Pastor Edgar.
vice-presidente, Walter Giovanni, um vice-presidente, pastor Giovanni também, nosso anfitrião, terceiro vice-presidente, pastor Levi, primeiro secretário irmã Thelma, segundo secretário irmã Catiana, não é isso? Terceiro secretário é o pastor Edmilson. Uma ilustre mesa de primeiríssimo nível, né? Primeiríssimo time. Também eu quero deixar a palavra meu querido colega, pastor Ronaldo, coordenador geral. Queridos irmãos, agora o presidente da ordem, pastor Norberto, da União de Esposa de Pastores, irmã Dinéia, da Adverge, diácono irmão Raimundo, da União Missionária de Homens, diácono Sebastião, da União Feminina, irmã Célia Barbosa, da Juventude, pastor Diego Nunes, e querido colega, pastor Assis, né? Tenho a honra de vê-lo aqui nessa conversa, você que devia estar pregando e eu ir ouvindo, não é verdade? Também a alegria, meus prezados irmãos, de estar nesta noite de gala da Associação Belfort Roxense. Com toda sinceridade, eu creio que os irmãos estão pensando que eu estaria pensando se estivesse aí. Eu preferia continuar assistindo esse programa lindo que os irmãos prepararam. Empolga o meu coração ver o reconhecimento da associação por pastores que deram a sua vida à associação. Me empolga ver homens de Deus que queimaram a sua vida no altar do serviço. Pastor Herodice, não é? Hoje eu estive com o pastor Herodiel, seu filho querido, executivo da Convenção Fluminense, Espírito Santense, e sempre que eu estou com o pastor Herodiel, eu falo, como é que está o papai? Como é que vai estar o pastor Herodice? Pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por esse homem na vida denominacional, enquanto muitas vezes secretário da nossa convenção. Meu carinho a tantos outros obreiros que passaram por aqui, mas não estavam aqui há 50 anos atrás. Todos são muito úteis na obra de Deus. Por isso eu, gozando da intimidade que eu tenho com esta querida associação Belfort Roxense, além de ser minha vizinha, eu tenho esses colegas queridos do coração, porque convivo com os irmãos ao longo de muitos anos, quer seja nas assembleias convencionais, no retiro da ordem dos pastores, no dia a dia da vida denominacional. A gente vai vivendo tanto que vai se amando, se amando, se amando, se amando, e quando um se afasta, ele sente muita saudade. Como temos saudade de muitos que já estão na glória, não é isso? E eu quero, irmão, de coração, parabenizar por esta lembrança, que é muito fácil lembrar daqueles obreiros que estão hoje na ativa, jovens, fortes, e deixar de lado e colocar na prateleira aqueles que já deram a sua vida para o crescimento da obra de Deus. Então, enquanto vizinho aqui na Associação Iguaçuana, eu quero trazer em nome dos batistas iguaçuanos, eu quero trazer em nome da Convenção Batista Brasileira, o pastor Vanderlei, vice-presidente, já deve ter feito ontem. Mas nós estamos, meus irmãos, empolgados quando nós podemos chegar diante da Convenção Batista Brasileira e contar o que estamos vendo aqui. Esse quadro que deve ser anunciado, meus irmãos, como exemplo para outras associações e para outras igrejas. Por isso que eu, com absoluta liberdade, depois de receber um convite há 1 ano, irmão Libânio, eu não estranhei, pelo contrário, eu fiquei impressionado com a organização dos irmãos, porque recebendo com tanta antecedência, eu desde lá já comecei a orar perguntando ao Senhor que mensagem eu vou pregar. E Deus colocou no meu coração pregar não a mensagem do versículo que é divisa para esta associação. Eu tive a coragem, porque eu, afinal de contas, não é tanta coragem, porque os irmãos são tão queridos, são tão íntimos, que eu fico à vontade para falar o que quiser. Então eu achei que o tema, a divisa, seria explorada como deve, sem dúvida alguma, foi com muita felicidade pelo presidente da convenção, pastor Vanderlei Batista Marinho. Eu achei que falar sobre o tema seria: quem sou eu para falar depois do pastor Vanderlei Marinho, não é verdade?
Então, para os irmãos não serem punidos, me ouvir o tema depois de ter ouvido o pastor Vanderlei, eu entendi que deveria falar apenas um versículo que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, para que eu peça essa atenciosa congregação para se pôr de pé, e se os irmãos puderem fazê-lo, porque é um texto muito fácil, eu vou ler e depois os irmãos vão ler comigo apenas o versículo 31 do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada, andando no temor do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Vamos falar todos juntos? Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Os irmãos podem se assentar. Deixa a minha palavra de carinho também, de respeito pelo senhor Jacozinho, representante da idilidade belforrochense, e também pelo Rome Júnior, não é isso? Que representa aqui o município de Nova Iguaçu. Nós nos sentimos batistas brasileiros aqui, representado pela Associação Belforrochense. Me senti muito honrado com a presença das ilustres autoridades entre nós, tá bem? Deus abençoe. Irmãos, depois de ouvirmos o conjunto Inspiração, depois de participar dessa programação com homenagem aos pastores e aos líderes desta associação, depois de termos sido tão bem dirigidos pela diretoria que nos preside nesta Assembleia Associacional e nesta noite de gala, depois de termos cantado os cânticos congregacionais sobre a liderança desses jovens do grupo de louvor, eu prometo que vou falar muito pouco, porque o próprio texto fala sozinho. Eu sou desses pastores que não prega, não, eu simplesmente repito o texto, porque eu sei que os irmãos vão pegar o texto em casa, cada um vai fazer o seu sermão particular. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo tão importante para esta noite histórica, quando os irmãos completam 50 anos, jubileu de ouro de uma associação, de uma região. Isto é um grupo de igrejas que se uniu para se organizar em associação, e essas igrejas, poucas igrejas naquele tempo, foi crescendo, e hoje são quase 90 igrejas. É um extraordinário crescimento ainda, porque esta associação cresceu tanto que precisou formar outras associações. Ela não se dividiu, ela formou outras associações em função do crescimento. Isso só é possível para um grupo de igrejas que estão inseridos no contexto que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. É claro, meus prezados irmãos, que nós queremos identificar algumas igrejas, e muitas vezes nós chamamos a primeira igreja de Nova Iguaçu como uma grande igreja. Será que é? Muitas vezes nós medimos a igreja pelo número de membros. Às vezes nós medimos a igreja pela beleza do templo. Às vezes nós definimos uma igreja porque a igreja vive superlotada, fazendo excelentes programas. Às vezes nós falamos que igreja grande é aquela que está no coração da cidade. Cada um vai ter a sua definição particular. Mas Lucas, no livro de Atos, está dizendo que não é nada disso, irmão. Igreja
é isso. Igreja não é um grupo muito grande de pessoas que se reúnem dominicalmente, nem um grupo muito grande de pessoas que se reúnem diariamente. Igreja, meus prezados irmãos, não é o que muitos irmãos entendem como sendo igreja. A biologia diz que uma das características de um ser vivo é movimento. Mas, meus prezados irmãos, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que a igreja é um organismo vivo. E estudando detidamente esse texto escriturístico, nós vamos aprender que igreja não é o que muita gente pensa. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, nós ouvimos falar, nós sabemos a respeito de uma igreja. Os irmãos conhecem bem, não é só falar ilustração. A igreja de Sardo, ela era conhecida como igreja viva. Para o povo era uma igreja viva, mas não era viva, ela era morta, ela estava morta. A Bíblia fala claramente uma igreja com o nome de que estava viva, mas na declaração da palavra de Deus, na declaração de João, era uma igreja morta. Muitas igrejas parecem vivas, mas não estão vivas. Muitas igrejas parecem igrejas atuantes para a obra do Senhor, mas não são. É claro que cada pessoa aqui sabe claramente o que significa a palavra igreja, sabe defini-la. Mas nós aprendemos que igreja no Novo Testamento, igreja quando está no singular, ela é igreja no sentido universal, no sentido geral. Igreja no singular não é a igreja central de Belfort Roxo, não é a igreja primeira de Araruama, não é a primeira de Nova Iguaçu. Igreja no singular é todos os crentes de todas as denominações, todos salvos por Cristo, formam a igreja no singular. Agora, no Novo Testamento nós encontramos igrejas no plural. Quando nós encontramos igrejas no plural, é igreja local. Parece uma aberração, mas é isso mesmo. E a Bíblia está dizendo, nesse texto vertente, nesse texto escriturístico, o que é realmente uma igreja. E eu estou muito feliz, porque a julgar pela beleza do programa, eu identifico neste versículo as igrejas da Associação Belfort Roxense. Se há alguma igreja que não está inserida nesse contexto, neste retrato falado, em nome de Jesus e com toda humildade, eu quero pedir a cada crente, a cada igreja aqui representada, para mudarmos a nossa posição. O que é uma igreja então? Qual é o retrato perfeito de uma igreja? Qual é o perfil de uma igreja ideal? Sabe qual é? As igrejas palestínicas, da região da Palestina. As igrejas da Judéia, da Galileia e de Samaria tinham paz. As igrejas tinham paz. Meus queridos irmãos, eu faria uma série de conferências sobre isso. As igrejas tinham paz. Os pastores viviam em paz. As irmãs de todas as igrejas vivendo em paz. Os homens, os jovens das igrejas de Belfort Roxense vivendo em paz. A Bíblia diz que as igrejas daquela região tinham paz. Que paz é essa, meus prezados irmãos? Não é a paz que nós muitas vezes identificamos como sendo paz. Paz é aquela paz autêntica, aquela paz que vem do alto, aquela paz que vem de dentro para fora.
resultados estáveis, perenes, permanentes, para todo sempre. Igrejas em paz. As igrejas palestínicas tinham paz. Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia a igreja e as igrejas sofriam muito pela perseguição de Saulo. Quando Saulo se converteu, a igreja passou a ter paz. Isso é para dizer que dentro da igreja, muitas vezes, há muitos crentes que são Saulos. Há muitos crentes dentro das igrejas que precisam se converter. E só se convertendo, a igreja passa a ter paz. Eu quero dizer nesta noite que eu não estou fazendo sermão encomendado. Eu estou fazendo um sermão para mim. Eu sou membro da igreja. Eu sou responsável pela paz na minha igreja. Eu sou responsável, não por ser pastor, por ser membro da igreja. Individualmente eu sou responsável diante de Deus para promover a paz na denominação, a paz na associação, a paz em todos os lugares onde eu me encontro. Eu preciso promover a paz, esta é a vontade de Deus. Deus quer que nós, Associação Belfort Rostense, nós da igreja, dessa querida associação, promovamos a paz e vivamos em paz. Que é a palavra-chave no Novo Testamento para o crescimento da igreja, paz. As igrejas tinham paz. Meu irmão, eu quero convidar você para ter paz. Em primeiro lugar, paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com o nosso próximo. Quando nós temos paz com Deus, nós temos paz conosco mesmo. Que há muita gente que diz que tem paz, mas não tem paz coisa nenhuma, está de briga consigo mesmo. Os consultórios de psiquiatria, de psicologia estão superlotados e querem mais de crentes. Pessoas que não têm paz. E a Bíblia quer que nós tenhamos paz. A Bíblia nos orienta de que depende tão somente de mim, de ninguém mais. Eu não dependo do meu colega. Eu não dependo de ninguém para ter paz. Basta que eu tenha intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, eu tenho paz. E se eu tenho intimidade com Deus, por consequência, eu tenho intimidade paz comigo mesmo. Eu tenho paz com o meu próximo. Que alegria, irmão. Eu não estou fazendo média com ninguém. Que alegria para o meu coração lembrar de homens cuja figura estava aqui. E eu com saudade, quase com lágrimas nos olhos, eu me lembrei de obreiros com quem eu convivi, com quem eu conversei, com quem eu troquei experiências. Meus irmãos, isso é muito importante. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós falamos mal do colega. Nós falamos mal do nosso irmão, da nossa irmã. Quando a Bíblia não quer que eu faça isso. A Bíblia quer que eu fale bem. E se eu falar bem, se eu abençoar o meu irmão, eu estou abençoando a todas as pessoas que vivem ao meu redor. A palavra grega para paz no Novo Testamento é Irene. É Irene. Tem alguma Irene aí? Irene significa harmonia, significa paz. As nossas igrejas precisavam ser cheias de Irene. Pessoas com paz. Paz no coração. Quantos pastores sofrem tanto por causa de crentes que promovem muito mais a guerra do que a paz? Quantos pastores que perdem noites de sono chorando por causa de um crente que não tinha nenhuma base para falar do seu pastor, mas porque não gosta do pastor, está falando de graça. A Bíblia diz para nós termos paz. Agora, se parasse só aí,
aí, meus prezados irmãos, não ficaria muito completa a mensagem. Eu li certa vez que uma criança chegou em casa com seu pai e falou assim: papai, como é que começa a guerra entre duas nações? E o pai, muito paciente, falou para o filho: meu filho, é fácil. Olha, na fronteira entre Brasil e Peru, basta haver um probleminha ali na terra e aquelas duas nações começam a disputar aquela parte da terra. A esposa que estava na cozinha do lado falou assim: você está ensinando errado o menino. Quem disse que Brasil tem fronteira com o Peru? Aí ele falou para a esposa assim: e quem te perguntou alguma coisa? Bem, ninguém me perguntou nada, mas é verdade que eu não vou aceitar você ensinar errado o menino. Olha, quer saber de uma coisa? O lugar de mulher na cozinha, fica aí mesmo, que eu fico aqui com o menino. Aí o garoto falou assim: papai, já sei como é que começa uma guerra. Apenas uma palavra, meus irmãos, apenas uma palavra causa um desastre dentro da igreja. Uma palavra causa um desastre dentro da associação. Uma palavra causa desastre entre colegas. Quando a Bíblia está dizendo que precisamos ter paz. Eu quero convidar essa querida e atenciosa congregação para fazermos tudo para vivermos em paz. Paz, colegas com colegas, paz, igreja com igreja, paz, irmãos com irmãs, paz, vamos trabalhar. Essa é a base, meus prezados irmãos, para o crescimento da obra de Deus. Paz, paz. E o Novo Testamento está cheio de versículos que nos chamam a paz. Mas nós encontramos uma outra palavra muito importante. As igrejas, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, sendo edificada. É com paz que a igreja é edificada. A igreja edificada, meus prezados irmãos, é com paz. E o que é a igreja? O que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos pedras angulares. Nós somos pedras vivas. E é com pedras unidas que o edifício é construído. Não é com pedras separadas. É com as pedras bem unidas que um grande edifício se levanta. Nós precisamos estar muito unidos, porque nós somos pedras vivas. Cada vez mais unidos, pastores unidos, diáconos unidos, mulheres unidas, jovens unidos, crentes unidos, igrejas unidas. Ah, meus prezados ouvintes, meus queridos irmãos, é assim que se edifica um grande edifício. Se as pedras estiverem separadas, o edifício vai ruir, o edifício vai cair. A obra de Deus precisa de que nós sejamos unidos. Haja o que houver, irmãos. Eliminemos do nosso coração ressentimentos. Eliminemos de nossa mente quaisquer problemas que possam dificultar esta união, esse crescimento harmônico, porque só pode ser edificada se tiver paz. Com paz, ela é edificada harmonicamente, e só há harmonia sobre a paz. Eu prometo, irmão, que já vou terminar. Eu tenho medo de cansar minha congregação.